Abramos a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Leamos todos o versículo 8 juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Pai, fala ao nosso coração e dá glória ao nome de Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Que Deus amaldiçoe a sua vida. Que Deus amaldiçoe o seu descanso. Que Deus amaldiçoe a sua vida. Que Deus amaldiçoe o seu descanso. Misericórdia, pastor. Pois esse foi o chamado do reverendo João Calvino. Assim, o pastor João Calvino foi chamado para o sagrado ministério. Calvino converteu-se na sua juventude, teve que fugir da França porque ajudou o reitor da Sorbonne de Paris a fazer um discurso protestante, pegou seus irmãos, estava indo para Estrasburgo. Tinha uma guerra entre o rei da França e o imperador Carlos V. Ele teve que desviar e passar pela cidade do lago, que é Genebra. Farel, o reformador, de um espírito indomável, ficou sabendo que Calvino ali estava. Calvino era mais calmo, mais manso, tranquilo. Mas Farel é um homem de um ímpeto indomável. Para que vocês tenham ideia, Farel, quando ele passava numa cidade, ele via uma procissão com pessoas carregando imagem, ele pegava a imagem, jogava no rio e saía correndo, para não ser apedrejado. E esse homem foi usado por Deus para começar a reforma em Genebra. E quando ele ficou sabendo que Calvino estava ali, meus queridos amigos e irmãos, ele foi até a taberna onde Calvino estava almoçando, e ele disse: Calvino, Deus te mandou para cá, porque Calvino já tinha escrito o primeiro volume do seu livrinho de teologia, chamado Instituição da Religião Cristã. E naquela época da Reforma, a igreja tinha pouco material. E Calvino se converteu e passou alguns meses estudando numa biblioteca, ele era autodidata e escreveu um livro de teologia. E a igreja ficou impactada com aquele livro, e quando Farel soube que Calvino estava ali, ele passou então na taberna e falou assim: Calvino, Deus te enviou para cá. Essa cidade acabou de abraçar a reforma formalmente, mas o povo não é convertido. Há 3 grandes igrejas nessa cidade, eu estou pregando numa delas, você vai me ajudar a pregar. E Calvino: eu? Eu não, rapaz.
Deus me chamou para o ócio espiritual. Eu vou para Estrasburgo estudar teologia. Eu fui chamado para estudar, para ler, para escrever. Eu não, mas você não entende. Foi Deus que te mandou aqui. Essa grande cidade precisa do avivamento, da reforma protestante, de se converter a Deus. E você pode ser usado para que as pessoas aqui sejam convertidas ao Senhor. Eu não, chama outro. Eu vou viver estudando e escrevendo. E Farel insistia, e Calvino resistindo. Por fim, irmãos, Farel deu um tapa na mesa e falou assim: que Deus amaldiçoe a sua vida. Que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus necessita de pregadores do Evangelho. E você está sendo conclamado para dedicar sua vida a pregar o Evangelho e servir a igreja de Jesus, e você quer estudar, descansar, que Deus derrame sobre você todas as suas maldições. E Calvino diz: não, por favor, eu aceito, eu fico. Com medo da maldição, ele aceitou pastorear em Genebra. E nós sabemos pela história que Deus o usou tremendamente ali, para abençoar aquela cidade, para abençoar a Europa, para abençoar o mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui, se queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, não devemos rejeitar, não devemos inventar desculpas, não devemos levantar barreiras, mas temos que nos dispor sinceramente para obedecer e ouvir o chamado que Deus tem para nós. Nesse texto que nós lemos, Deus chama Isaías para ser profeta. Isaías é o melhor pregador do Antigo Testamento. Ele, quando prega, pinta quadros diante dos nossos olhos. Quando ele vai falar de avivamento, no capítulo 64, ele diz: ó Senhor, se o Senhor abrisse os céus, passasse no meio e descesse. E quando o Senhor viesse, os montes iam começar a tremer na tua presença. E aí então o fogo ia pegar no chão e sair inflamando os gravetos. E as águas iam se convulsionar em efervescência com a tua manifestação sobrenatural, e as nações iam temer o teu nome. Então a gente lê as profecias de Isaías e fica impactado, porque a gente não só lê, a gente vê. Ele pinta quadros diante dos nossos olhos. Mas mais do que isso, além de ser o melhor pregador do Antigo Testamento, ele é o maior evangelista do Antigo Testamento. Ele foi quem mais falou de Jesus. E se você já leu 52:13 a 53:12 de Isaías, você vai ver que ele pinta um quadro do sofrimento, da morte, e também fala da ressurreição de Jesus de maneira tão nítida que parece que ele estava lá. E ele pregou 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Quem não lembra de Marquinhos Gomes cantando: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías pregou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Mas esse homem, ainda que tenha sido esse pregador cujo ministério teve mais de 60 anos, nesse capítulo, quando Deus o chama, Deus diz para ele que ele vai dizer: vede, vede, e o povo não vai ver. E ele vai falar: ouvi, ouvi, e o povo não vai escutar. E ele pergunta para Deus: Deus, até quando vai durar isso? E Deus: quando eu disciplinar todo mundo e destruir todo mundo que foi rebelde para comigo. Mas Deus diz para ele: vai sobrar um toco, vai sobrar uma pequena semente, um pouquinho de gente para o qual você vai pregar, vai escutar. Meu povo vai ouvir. E para piorar a história, depois de 60 anos de ministério abençoado, ele esteve debaixo do reinado de homens crentes como Uzias, Jotão e Ezequias, mas viveu os dias terríveis de Acaz e Manassés. E então, já bem velhinho, com mais de 80 anos, talvez 85 anos, o inconsequente rei adolescente, filho de um pai crente, mas que era macumbeiro e ímpio, Manassés feiticeiro, manda perseguir todos os profetas. Isaías foge e se esconde dentro de uma árvore. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia aqueles que foram cerrados pelo meio, falando de Isaías. Mas a história nos conta que Isaías entra dentro de uma árvore e Manassés manda seus soldados pegarem um grande serrote e eles então cerram aquela árvore no meio. E Isaías morre como mártir, dando a vida pelo Senhor aos seus 85 anos de idade. Para aguentar as durezas de um ministério como esse, irmão,
Isaías precisa ter uma visão poderosa do seu Deus. Precisa reconhecer que é limitado. Precisa entender a salvação para ter disposição, para servir o nosso Deus. E a pergunta mais importante do capítulo é que o Senhor, lá dos céus, Isaías no templo orando ainda, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A pergunta feita a Isaías é a pergunta feita aos plantadores de igreja que estão aqui nessa noite. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Eu espero que ao final desta mensagem, todos possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Ou individualmente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem vai servir a Deus? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz quem o conhece. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. O texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias foi um dos reis mais prósperos de Jerusalém, reinou 52 anos e trouxe muita alegria para o povo de Deus. Quando ele morre, o povo entra em desespero, porque a Síria ainda é uma grande potência, o Egito também, a Babilônia está se levantando e o povo de Deus fica no meio das guerras desse povo. E é um reino pequenininho. E quando o povo fica desesperado, no ano da morte do rei Uzias, Isaías vai ao templo para orar, e ele tem uma visão, e ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías já começa nos mostrando que reis humanos morrem, líderes humanos vão perecer, servos abençoados de Deus vão tombar, mas ainda que reis humanos, pastores e líderes venham a morrer, o nosso Senhor está sentado no trono para sempre e domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Isaías tem uma visão do Senhor e ele vê que Deus é soberano. Mas além de ser soberano, ele é altíssimo, porque ele está num trono alto, altíssimo, que está acima de todos. Então aqui, amados irmãos, ele nos diz que, e lá está o Senhor naquele trono, e de repente as abas das vestes do Senhor descem do trono e enchem o templo de Jerusalém. E as abas de suas vestes enchiam o templo, nos mostrando que esse Deus Todo-Poderoso enche todo lugar com a sua presença. Ele é o Deus onipresente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos vão cantar que toda a terra está cheia da sua glória. Mas se não bastasse ele se revelar como Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Deus onipresente, a palavra nos conta, irmãos, que acima do trono do Senhor estão alguns anjos. O nome deles em hebraico é serafins e significa aqueles que ardem em chamas. A silhueta, a aparência daqueles anjos arde em chamas. E a Bíblia nos conta que eles têm 6 asas. Eles não têm pecado como eu e você, eles são santos. Mas diante da presença gloriosa do Senhor, com 2 asas, por reverência, eles cobrem o rosto. E com outras 2 asas, porque aquele lugar é santo, eles cobrem os pés. Usam 2 asas para voar e cantam em vozes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se você sabe um pouquinho de história do Antigo Testamento, você sabe que no hebraico antigo não tem superlativo. Então, quando o judeu quer enfatizar alguma coisa, ele repete. É por isso que quando Jesus prega, ele diz: em verdade, eu te digo. A palavra que ele usa é amém. A gente fala amém no final, né, Emir? Jesus já fala amém no início. Amém, amém, te digo, né? Preste atenção, fique ligado. E quando o judeu, então, quer enfatizar algo como preciosíssimo e superlativo, ele repete 3 vezes. E aqui os anjos estão diante do trono do Senhor, dizendo que Deus é o Deus santo, santo, santo. Esse atributo de Deus, irmão, significa que ele é separado de sua criação. Só ele é o Todo-Poderoso e só ele está na categoria de Criador, majestoso. Todos nós somos criação e criador, então, ou criatura. Então Deus está separado. Somente nesse sentido, ele é único. Ele é o único e verdadeiro Deus.
Mas além de significar que ele é separado e é o único e verdadeiro Deus, esse atributo de Deus significa que ele é puríssimo. Como diz Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, nele não há sombra, nem variação de mudança. Ele é perfeito, nele não há pecado algum. Os anjos cantam que ele é o Senhor dos exércitos, o general soberano dos exércitos angelicais. E aí diz o texto que toda a terra está cheia da sua glória. Ele manifesta a sua glória em todos os lugares com a sua onipresença. O apóstolo João, no capítulo 12 do seu evangelho, fala que Isaías teve uma visão do Senhor Jesus. Quem está sentado no trono aqui é a segunda pessoa da Trindade. E todos os atributos que caracterizam o Pai também caracterizam o Filho. Então o nosso Senhor é altíssimo, é soberano, é onipresente, é santíssimo, é poderoso e é glorioso. E quando Isaías tem aquela visão maravilhosa, imagine que fosse você tendo aquela visão. Para completar, o texto nos diz que acontece um terremoto no templo, as bases do limiar tremeram, a voz do anjo que estava clamando, e de repente a nuvem da glória de Deus entrou no templo, e a nuvem de fumaça entrou no templo. Isaías fica impactado e perplexo com a majestade do Senhor. Para enfrentar todos os desafios que ele vai enfrentar, ele precisa conhecer que o seu Deus é altíssimo, que o seu Deus é soberano, que o seu Deus está com ele sempre onipresente, que o seu Deus é o Deus santíssimo, que o seu Deus é o Deus glorioso, é o Deus que está acima de tudo e de todos. Ninguém se lhe pode comparar em glória, majestade, honra, poder, santidade e amor. Se você quer ser um instrumento útil nas mãos do Senhor, você precisa conhecer o seu Deus. Um dos teólogos que eu mais admiro no final do século XX foi o doutor R.C. Sproul Jr., grande teólogo. Ele foi criado numa igreja presbiteriana liberal nos Estados Unidos e não ouviu o evangelho naquela igreja. Mas quando ele terminou o colégio, ele ganhou uma bolsa esportiva, e lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, perto de Pittsburgh, ele foi estudar no Westminster College, uma faculdade presbiteriana. E ali ele queria curtir a vida, fumar, beber, mas um dia ele estava querendo sair com um amigo, ainda que ele não tivesse habilitação para uma outra cidade, para curtir, dançar e fumar. Chegou o capitão do time de futebol, que ele admirava muito. E o capitão do time de futebol era crente. E de repente eles conversando ali, o capitão do time de futebol leu um versículo para ele que foi Eclesiastes 11:3. E a segunda metade desse versículo diz o seguinte: se uma árvore cair, seja para o norte ou seja para o sul, onde ela cair, aí ela vai ficar. Ninguém vai tirar ela do lugar. E ele leu esse texto para Sproul, e Sproul, depois rindo, disse que ele é a única pessoa da história da igreja que se converteu com esse versículo, né? Porque ele foi para o quarto desesperado e falou assim: meu Deus, se uma árvore cair para o norte, para o sul, ela vai ficar e vai morrer. Eu sou essa árvore, Deus. Onde eu cair, eu vou ficar, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Deus, tem misericórdia de mim, me salva! E assim ele foi salvo. E aí ele virou um evangelista nato, e todo mundo começou a achar ele um fanático. A única namorada que ele teve, criada na igreja com ele, mas não era convertida, ele a levou numa reunião de oração do campus, Dona Vesta. E quando ele estava na reunião de oração do campus com ela, de repente Deus visitou aquele campus, e ela se converteu naquela reunião de oração, e ela saiu da reunião de oração dizendo: agora eu sei quem é, e eu experimentei o poder de Deus, o Espírito Santo. Agora eu conheço o Espírito Santo. Sproul começou a ser usado por Deus, entrou para estudar letras, depois religião, depois filosofia, mas ele disse que no segundo ano que ele estava na faculdade, teve um dia à noite, no inverno dos Estados Unidos, verão aqui, fevereiro, ele não conseguia dormir. E gelada à noite ele entendeu que Deus o chamava para orar. Então ele vestiu sua capa, colocou sua bota e foi andando no meio da neve para a capela do Westminster College. Depois você procura na internet, parece com essa igreja aqui, linda. E quando ele entrou na capela do Westminster College, ele abriu a porta, como a nossa porta é assim, e ele foi andando até chegar perto do púlpito, e ele se ajoelhou ali. E ele disse que de repente ele sentiu a presença de Deus como ele nunca tinha sentido.
E ele disse que num primeiro momento ele teve medo. E ele orou ao Senhor, mas de repente ele percebeu a graça, o amor, a bondade de Deus sobre a vida dele. E naquele momento de encontro com o Senhor, ele disse que botou a cara no pó, adorou e exaltou a Deus. E ele foi tremendamente impactado pela santidade de Deus. A ponto de chamar, entre aspas, na sua biografia, Stephen Nichols escreve isso e Sproul escreve no livro A Santidade de Deus, dizendo que aquela foi quase que uma segunda conversão. E ele passou aquela noite na presença do Senhor, sendo humilhado, confessando os seus pecados, e foi cheio do Espírito Santo. E ele saiu dali e escreveu toda a sua teologia. Depois fez mestrado, fez doutorado na Holanda, mas toda a sua teologia foi ao redor do atributo da santidade de Deus. Porque Deus é o Deus santo, 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 que não tolera o pecado, mas porque é santo, mandou Jesus para morrer na cruz e pagar o nosso pecado. Para aguentar o que aguentou, Isaías e Sproul tiveram que conhecer a Deus. Você não pode plantar igreja confiado na sua própria capacidade. Você não pode fazer a obra confiado na força do seu braço. Mas você precisa ser esvaziado de si mesmo, ser cheio do Espírito Santo. Portanto, come esse livro, mergulhe nele, diga: Deus, abre o meu entendimento, eu quero conhecer-te mais, me enche do teu Espírito. Estude o livro, ore, adore a Deus e diga: Senhor, permita-me contemplar o resplendor da tua glória na face de Cristo com os olhos da fé. E se você então tiver essa bênção maravilhosa, você vai ser fortalecido, animado e preparado, porque você será alguém que de fato conhece a Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres que conhecem cada dia mais e mais o seu Deus, em nome de Jesus. Amém! Mas a pergunta do texto continua. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta noite: quem conhece a si mesmo. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo. Depois de ter essa visão gloriosa, no Antigo Testamento, todo mundo sabia que se alguém visse a Deus por causa do seu pecado, poderia morrer. E Isaías, então, dá um grito, ele diz: ai de mim! O nosso texto traduz estou perdido, mas literalmente significa: estou morto, agora eu vou morrer. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dia uma irmãzinha simples me perguntou aqui: pastor, esse Isaías devia xingar muito palavrão, né? Eu falei: por quê, irmã? Porque o texto diz que ele tem lábios impuros. Eu falei: não, irmã, não é isso não. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando alguém tem lábios impuros, tem o coração impuro. Isaías está dizendo: ai de mim que estou perdido, lá no âmago, no íntimo, lá no útero da alma, no mais profundo do meu ser, na parte mais intrínseca da minha existência, eu sou pecador. Então o pecado afeta todas as áreas da nossa vida, irmão, porque na sede da nossa personalidade nós somos pecadores. Isaías diz: estou perdido, sou pecador e moro no meio de um povo muito pecador. Ele achava que Deus ia fulminá-lo, destruí-lo ou jogá-lo no inferno. E você precisa entender que se você quer, de fato, ser uma bênção nas mãos do Senhor, você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa reconhecer que você não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Você precisa reconhecer que você é um miserável pecador.
E que se Deus fosse te tratar conforme os seus pecados merecem, porque você ofendeu a santidade desse Deus, Ele tinha que jogar você no inferno da ira dele, porque Ele é o ser mais importante que existe e você não fez caso dele. Então você precisa reconhecer que você não é nada sem Jesus. E você carece do Senhor. No ano de 2009, irmãos, eu fui professor do Seminário Presbiteriano de Brasília. E o primeiro livro que eu pedi que os alunos lessem na disciplina de vocação e espiritualidade foi um livro cujo nome é O Chamado, de um autor chamado Os Guinness, que era discípulo de Francis Schaeffer. Em determinado momento desse livro, Guinness conta a história do sepultamento de Franz Joseph, Francisco de José, o último grande imperador do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha como sede a belíssima cidade de Viena, uma das mais lindas do mundo na Áustria. E quando morriam os imperadores do Império Austro-Húngaro, depois de alguns dias de cerimônia fúnebre no palácio, então o cortejo fúnebre avançava nas avenidas daquela belíssima cidade e levava os imperadores para serem sepultados na Catedral dos Frades Capuchinos, em Viena. E quando Franz Joseph, ou Francisco José, morreu, então o cortejo chegou na porta da catedral e a porta estava fechada. E de repente o mestre de cerimônia que conduzia tudo aquilo bate a porta. Lá de dentro uma voz pergunta: quem bate a porta? O mestre de cerimônia responde: Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E a voz responde lá de dentro: não te conheço. A multidão perplexa. Não haverá lugar para o imperador na presença do Senhor. Depois de alguns instantes, bate de novo o mestre de cerimônia. E a voz pergunta: quem está a bater? Francisco José, rei da Áustria, rei da Hungria, rei de Galícia, arquiduque da Lodoméria, rei de Cracóvia. E a voz responde lá de dentro: nunca te conheci. Todos com o coração acelerado. Estará o imperador fadado ao ostracismo celestial? Bate terceira vez. Quem está a bater? Francisco José, um pobre, perdido, miserável, terrível, pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. Então se abrem os portões da catedral e a voz diz lá de dentro: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Só vai entrar no céu de Deus quem não tem justiça própria, quem reconhece que é pecador e precisa desesperadamente da graça de Jesus. Então, querido irmão, se alegre por terminar a incubadora, mas não se ensoberbeça por causa disso, porque tudo na sua vida é graça. E que você se lembre daquilo que Lutero dizia: eu preciso ouvir o Evangelho todos os dias, porque eu sou um terrível pecador todos os dias. Que Deus te dê arrependimento dos seus pecados nesta noite. Existe alguma coisa em sua vida que está desagradando o Senhor? Existe algum ídolo no seu coração ocupando o lugar de Jesus? Você é um soberbo? Você é um fofoqueiro? Você é um linguarudo? Você é um invejoso? Você é um drogado, prostituído? Nessa noite, você precisa entender que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te visite com arrependimento nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que você seja perdoado e que você reconheça todos os dias que você não é melhor do que ninguém. Você é pecador. E se alguma bênção você tem recebido, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Mas a pergunta do céu continua. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Quem o conhece? Quem conhece a si mesmo? Mas, em último lugar, o texto nos diz quem conhece a redenção. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. A palavra de Deus nos diz que quando Isaías está ali naquele desespero terrível, um daqueles serafins sai lá do trono e desce. E vai lá para o lado de fora do templo. Lá do lado de fora está o altar do sacrifício. Naquele dia mesmo, um cordeiro tinha sido imolado para pagar os pecados do povo de Deus. O cordeiro simbolizava o sangue de Jesus que foi imolado na cruz para pagar os nossos pecados. E quando o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado sobre o altar e também caiu sobre as brasas e os carvões que ali estavam. Aquele sangue derramado significava que o cordeiro substituía aquele que fez o sacrifício e, portanto, quem entregava o sacrifício era perdoado. Então o anjo voa e pega uma daquelas brasas, um daqueles carvões que foram molhados pelo sangue e toma com uma tenaz uma grande tesoura de ferro e voa rapidamente em direção ao templo. Isaías está desesperado e ele com aquele carvão toca a boca de Isaías. Eu imagino fazendo assim, irmão. Isaías não reclama, não grita, ai, doeu, não. Aquela brasa simboliza o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Brasa é fogo e fogo purifica. E quando toca o lábio, significa que tocou o coração. E o anjo proclama o evangelho para Isaías. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, foi perdoado o teu pecado. Sabe quem é o carvão, irmão? Quem é a brasa? O nome dela é Jesus. Ela simboliza o Senhor que desceu da glória e veio a este mundo e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos horríveis, feios e tristes pecados. E hoje, quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus é perdoado. Tem a vida eterna. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, se você se arrepender nesta noite e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como único mediador entre Deus e os homens, crer nele como seu único Senhor e Salvador, crer que ele de fato é o caminho, a verdade, a vida, como ele disse de si mesmo, e que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Se você o ouvir dizer nessa noite, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Se você invocar nesta noite, salva-me, Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, amados plantadores de igreja, vocês foram chamados para pregar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, amados irmãos, nos amou e pagou com a sua vida na cruz do Calvário o que nós merecíamos sofrer no inferno. Ele ressuscitou, venceu a morte, virá buscar-nos e estabelecerá o seu reino para sempre. Nós somos chamados para reunir os nossos irmãos por meio da pregação do Evangelho, para que eles se arrependam de seus pecados
pecados e creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que pode reconciliá-los com Deus, aquele que os defende no tribunal de Deus, para que eles sejam declarados justos pela fé, aqueles que os sela com o Espírito Santo da promessa, que os adota espiritualmente, que os une espiritualmente a si mesmo, para que eles nunca sejam arrebatados das mãos do Senhor e para que eles vivam eternamente na presença de Jesus. Você precisa, para poder pregar a redenção, conhecer a redenção. Para ser um instrumento que vai ganhar almas, você precisa ter a certeza de que é salvo. Você já foi salvo, meu irmão? Se você tombar hoje, você vai estar diante da face do Senhor ou vai ser jogado no inferno? Que Deus te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus. Que você creia e ouça o Senhor dizer, batendo o seu martelo no tribunal, eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Impactado com essa salvação maravilhosa, que você saia daqui para ser um instrumento útil nas mãos de Cristo Jesus. No ano de 2005, irmãos, eu fiz um casamento lá no Chile, numa fazenda de um italiano que ficava ao sul de Santiago. Um engenheiro italiano próspero, riquíssimo, tinha belos pomares na sua fazenda. Ele era um viticultor, vinhas maravilhosas, ele produzia vinho. A noiva era parente dele. E nessa época do verão, no Chile, anoitece por volta das 9 horas. O casamento foi às 8 horas, então o sol ainda estava se pondo. A noiva entrou num carro de boi, irmãos, arrastado num carro de boi, belíssima, parecia uma cena de cinema, algo espetacular. Naquele casamento, eu tive a oportunidade de abordar a analogia do relacionamento de Cristo com a igreja, com relação ao relacionamento do marido com a sua esposa. E disse ao marido que ele tem que ser como Jesus, que deu a vida na cruz por nós. E a noiva tinha que ser como a noiva de Cristo, que vive para honrá-lo, adorá-lo e consagrar-se a ele. E conclamei os que ali estavam, que se quisessem ter a vida eterna, a paz com Deus, se quisessem a bênção de Deus no seu lar, em sua família, eles deveriam se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida totalmente a Ele naquela noite. Quando terminou a mensagem, nós estávamos conversando e se aproximou de mim um jovem professor de filosofia da Universidade do Chile. E pastor Leandro foi pastor conosco lá no Chile, ele vai saber o que é essa palavra. Ele disse assim para mim, me encantou tu arenga, pastor. Um arenga é um discurso extemporâneo, formal. Ele diz, gostei de como o senhor fala a palavra em nossa língua, mas quero lhe dizer algo, pastor. Eu tenho uma coisa contra o senhor. Cocei a cabeça e falei, meu Deus, lá vem. Eu falei, pois não, professor, pode falar. Ele falou assim, eu tenho algo contra o que o senhor pregou. Vocês cristãos são muito sanguinários. Vocês insistem em matar Jesus. Vocês gostam muito de sangue. Para mim, Jesus é uma boa pessoa. Para mim, Jesus é um filantropo. Para mim, Jesus é um reformador social. Para mim, Jesus é um bom exemplo a ser seguido. Eu dei uma risada e falei para ele, eu acho que o senhor está fazendo uma projeção do senhor no Senhor Jesus. E naquela época, irmãos, eu estava fazendo pós-graduação em pregação e um livro que eu tive que ler, maravilhoso, e recomendo a todos aqui que leiam. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E C.S. Lewis, em um determinado momento desse livro, diz o seguinte, que é impossível que você creia que Jesus é uma boa pessoa, é impossível que você creia que Jesus é um filantropo. É impossível que você creia que Jesus é um reformador social. Sabe por quê? Porque se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um charlatão. Se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um salafrário. Se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um mentiroso. Se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, talvez ele seja o próprio demônio. E eu usei esse argumento com o professor, ele abriu o olho assim para mim. Mas eu disse para ele, eu quero dizer para o senhor, professor, que Jesus não é nada disso. Ele 7 vezes no Evangelho de João disse, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, usando o nome de Deus, revelando que ele era o próprio Deus. E ele diz que quem cresce nele, como a Escritura diz, teria a sua sede da alma saciada e rios de água viva fluiriam do seu coração.
Eu falei, professor, pois se o senhor quiser receber a vida eterna, o perdão de Jesus e ter a paz com Deus, o senhor pode se arrepender agora dos seus pecados, crer em Jesus como Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador, receba em seu coração e o senhor será salvo. O senhor gostaria de orar comigo, professor, para receber Jesus como seu Salvador? Ele me diz, dá licença, permisso, né, em espanhol, porque a minha esposa está me esperando para jantar e saiu na bala, irmãos. Eu não queria que ele tivesse saído. Queria que ele tivesse sido convertido, mas quem isso é trabalho do Espírito Santo. Não é nem meu nem dele. Mas Jesus, irmãos, é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Messias prometido, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Ele, querido amigo, irmão, é o nosso grande Salvador. Se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele, você será salvo. E se você pregar essa mensagem, Deus vai usar você para que aqueles que são de Jesus venham a Ele, recebam a vida eterna, sejam tirados das garras do diabo e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus. Queridos irmãos, que Jesus seja o centro da nossa vida, o centro do nosso chamado, o centro do nosso ministério, e que nós nos levantemos para pregar o Evangelho e para sermos uma bênção preciosa nas mãos de Jesus, em nome de Jesus. Amém! A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, porque conhece a Deus, conhece a si mesmo, conhece a redenção. Ele está pronto para entregar a sua vida na obra do Senhor. Se você quer crescer cada vez mais no conhecimento do seu Deus, reconhecer o seu pecado e já foi alcançado pela salvação, é um privilégio consagrar a sua vida para aquele que deu a vida na cruz do Calvário por você. Hoje o Senhor manda perguntar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Qual será a sua resposta? Não ouvi. Qual será a sua resposta? Que Deus, amados irmãos, use a nossa vida para que nós sejamos bênçãos preciosas nas mãos de Cristo Jesus. Você ouviu essa mensagem e diz, eu quero consagrar a minha vida para falar do meu Senhor, que me amou e deu a vida na cruz por mim. Fique de pé. Nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos clamar a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu estou consagrando hoje a minha vida para falar do meu grande Senhor, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Oremos a Deus. Querido Deus, que evangelho maravilhoso. Esse texto fala do evangelho, fala quem é o Senhor, fala quem nós somos e fala o que Jesus fez. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão de pecados. Muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. A Tua misericórdia se renova sobre nós a cada dia. Muito obrigado, Pai, porque ninguém nos arrebata das Tuas mãos. Que grande salvação o Senhor nos deu, Pai. Que grande Salvador é Jesus, a Ele toda a glória para sempre. Amém. Pai, nós ficamos perplexos com o fato de que Tu queiras usar gente pequenina como nós. Mas se o Senhor usar pecadores redimidos como nós, a glória vai ser só Sua. Quando a plantação da nossa igreja for abençoada, quando a revitalização da nossa igreja chegar, quando nós fizermos parte de um movimento que impacta a cidade, o Brasil e o mundo, todos vão olhar para nós e vão dizer, esse aí jamais faria isso. Então, Senhor, o Teu nome
vai ser glorificado. Então, Deus, para glorificar a Ti mesmo e para propagar o nome do Teu Filho, usa-nos, Deus. Eis-nos aqui. Eu quero dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eu estou aqui. Me usa para a glória do Teu nome. Os irmãos e irmãs estão aqui dizendo, Senhor, usa-nos. Nós queremos dar a nossa vida por aquele que deu a vida na cruz por nós. Tem misericórdia de nós, Deus. Usa a nossa vida. Repreende toda a obra do diabo contra a vida desses irmãos que estão aqui. Guarda-os em santidade e levanta-os, Deus, ó Pai, para criar um movimento do Evangelho que mude a cara da igreja, que mude a cara da cidade, que mude o país e o mundo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.